Somos juventudes, somos gente de fé, apostando na vida. Apostamos nas insurreições, nas subversões, nos caminhos revistos, refeitos. Somos gente ecumênica, gente que se mobiliza por uma paixão. Construir uma casa comum realmente justa e sustentável. Uma casa realmente habitável por todas as pessoas. Este é o livro organizado por Daniel Souza, chamado Juventude e Justiça Socioambiental, Perspectivas Ecumênicas. E aí, Felipe, beleza? Beleza? Felipe é secretário atualmente da Pastoral da Juventude no Rio Grande do Sul. Vou aproveitar para conhecer, junto com os meus convidados, um pouco mais Se a minha cadela deixar. do Felipe, junto com quem está nos assistindo. Por favor, Felipe, quem tu é? Eu sou o Felipe Toniolo, natural de Itatiba do Sul. Acho que é importantíssimo eu falar de onde que eu sou, porque também fala muito de quem eu sou, né? Eu morava no interior, na comunidade de São Valentim de Derubadas. Lá nessa comunidade que eu vivi, cresci, me constituí também como pessoa, né? Foi assumindo espaço também dentro da comunidade, grupo de jovens, e depois dentro da Pastoral da Juventude, quando depois assumi lá na Diocese de Erechim como secretário liberado e agora enquanto secretário regional. Eu ainda carrego o trabalho também como algo que é de quem eu sou, né? Então, sou agricultor familiar, embora hoje vivendo na cidade, né? E também o Felipe é quem gosta de estar contribuindo para as pessoas, ajudando dentro do possível, militando em defesa da vida em diversos espaços, de defesa dos agricultores familiares. Tem um olhar especial também para a questão ambiental, entendo como que é necessário dela para a gente também poder viver bem, né? Tu é de Itatiba do Sul, mas tu não estás em Itatiba do Sul, né? Tu vieste aqui para São Leopoldo. Eu passei no mestrado em desenvolvimento rural na URGS, então eu acabo me mudando aqui para São Leopoldo para ficar mais perto, né, de Porto Alegre. O segundo motivo é a questão da Secretaria Regional da Pastoral da Juventude, que fica numa região mais central e eu consigo estar mais próximo desde a questão do CNBB, mas também uma questão de deslocamento também para as outras dioceses, lugares. E claro, eu acho que também não dá para deixar de fora que a vinda para cá, para o CEPA, é também de poder viver uma experiência de estar junto com outras pessoas, de estar junto com outras comunidades, de estar junto com a vila, com os pobres e também fazer uma experiência comunitária. Pessoal que não sabe o que é o CEPA, mas conhece um pouquinho aí a caminhada da Pastoral da Juventude, mesmo dos movimentos sociais dentro da Igreja Católica, é onde mora o Padre Edinho, que hoje está como coordenador da Pastoral Carcerária no Rio Grande do Sul, mas que é um padre muito influente no trabalho com a juventude. Ele sempre foi referência e continua sendo referência, mesmo não atuando ultimamente de forma oficial como assessor. É um dos motivos da gente ter feito acampamento da CRPJ aqui em São Leopoldo e aí no CEPA, né? É uma casa que é aberta às pessoas a fazerem uma experiência de uma espiritualidade libertadora. Uma espiritualidade libertadora que faz parte da mística da Pastoral da Juventude. Na tua fala, tu reforçou muito essa questão de processo e que você conseguiu se encontrar na PJ com uma formação integral. São duas palavrinhas-chave. Olhando para a sua trajetória, fica bem visível como isso se dá na nossa vida, enquanto a gente trabalha com os movimentos sociais, enquanto existe toda uma pressão para que os jovens lidem apenas com as questões dos jovens, você é um jovem que, enquanto fala sobre juventude, está em busca de uma formação na sua área, que é uma área que brota da sua realidade familiar, que é a questão ambiental. E aí você transpõe, você transgride aquelas fronteiras que nos são impostas. Jovens têm que falar sobre juventude e adultos não podem falar sobre juventude. E agora estamos nós dois aqui, um adulto falando sobre juventude. A propósito, você conhece esse livrinho que eu publiquei pelo CEBI?
Trata-se de um estudo comparativo sobre dois tipos de leitura juvenil. Um que pretende procurar a palavra jovem na Bíblia e outro que pretende ler a Bíblia a partir de um olhar juvenil. Qual você considera mais viável? Vou deixar o link para aquisição aqui embaixo, caso você queira entrar nesse debate. E um jovem falando sobre a questão ambiental. Já faz alguns anos, a Pastoral da Juventude vem trabalhando um documento da igreja que é o Laudato Si. Gostaria que tu falasse, então, um pouquinho da Laudato Si, porque eu sei que tem convergência com a tua pesquisa, tem convergência com a tua própria experiência de vida. Fazendo esse processo de caminhada junto com a igreja, a gente também vai entrando em contato com os documentos que são dela. E eu, particularmente, sou uma das pessoas, acho que mais apaixonada pelo Papa Francisco, pela forma que ele tem agido e pelas suas escritas. O Papa Francisco ele tem um cuidado e um olhar que é muito carinhoso e que toca na realidade. O título dessa encíclica, ou melhor, o subtítulo é sobre o cuidado da casa comum. Então ele vai falar de um olhar integral sobre a nossa casa comum. Dentro da Laudato Si, nós nos compreendemos como parte dessa casa comum. E aí, quando a gente faz um olhar integral, não faz só para fora, mas também para a nossa vida. Isso vai muito de encontro ao que a metodologia e a ação da Pastoral da Juventude tem preconizado, que é uma ação ou um olhar sobre a juventude de forma integral. Ela compreende como o jovem que tem sua espiritualidade, mas que também vive das suas relações com as outras pessoas, com as relações consigo mesmo, com as relações da sociedade, que a gente sabe que a sociedade também acaba moldando muito a juventude, né? Eu vou me despertando a partir dessa caminhada dentro, fora também da igreja, desse olhar ambiental, né, da ecologia integral. Nunca vou me esquecer quando estava no meu 3º ano e aí eu tive que escrever um trabalho que era do seminário integral, né, era uma das primeiras turmas nessa metodologia de ensino, e aí eu fiz da questão da relação dos agrotóxicos na vida das pessoas, do quanto que isso afetava a saúde das pessoas. E ali foi um tino, um despertar para ver quanto que essa sociedade que quer acumular tanto prejudica a vida, colocando também agrotóxicos nos alimentos, na água, no ar, para muitas pessoas. Tu vê, e agora a gente teve a votação para a privatização do uso da água, um bem comum, essencial a todo ser humano, né? E que aqui no Brasil, se depender do nosso Congresso, vai ser um bem que só vai ter acessibilidade a partir do dinheiro. Na tua fala sobre ecologia, também aparecem outros dois assuntos relacionados à casa comum. A casa comum, em grego, significa oikumene, da onde vem ecumenismo. Então, nós temos ecologia, que também é o estudo sobre a casa, sobre esse planeta que a gente habita. E economia, que são as normas de gerência da casa. Essa pandemia está mostrando que essas três coisas são interligadas. É uma questão de saúde, é uma questão que está direto ou indiretamente afetando o planeta. A própria proliferação desse vírus tem a ver com a maneira como o ser humano tem tratado o seu meio ambiente, que propicia o surgimento e a proliferação desse vírus. Esse período de quarentena, empresários, os comerciantes se sentem ameaçados, ou seja, o sistema econômico também é prejudicado por essa pandemia. Então está tudo integrado. Economia, ecologia e ecumenismo. Não são só os católicos que ficam doentes, não são só os muçulmanos, não são só os hindus. O mundo inteiro está sendo atacado por essa pandemia. Então, a maior prova de que esse olhar para o meio ambiente é um olhar holístico, é um olhar que engloba toda a espécie humana. Nesse sentido, o trabalho que tu se propõe a desenvolver vai além das fronteiras que normalmente a gente se impõe enquanto participantes de uma determinada religião ou de um determinado grupo. E tem a ver com a maneira como a gente se relaciona uns com os outros, que era o que tu falava, e com o resto da criação. A violência que aconteceu em Brumadinho, a gente lamenta as mortes humanas, mas ecossistemas inteiros morreram, né? O Rio Doce, antes de Brumadinho, Mariana, o nome da cidade, e rompeu a barragem,
matou um rio, com todas as consequências que isso traz em termos de extinção de espécies e tudo mais. Agora a gente tem visto a invasão de gafanhotos, uma super nuvem de poeira vindo do deserto do Saara. O pessoal está até falando em fim dos tempos, né? Mas tudo isso é relacionado com as mudanças climáticas que são causadas por nós. A partir disso, seria interessante tu comentar um pouco mais sobre o que você se propõe com a sua pesquisa. Eu tenho buscado trabalhar na minha pesquisa um pouco dessa questão da relação de sustentabilidade. E aí aqui eu acho que é importante a gente diferenciar, porque sustentabilidade é um termo que tem muito sido utilizado pelo sistema capital, né, pelos poderosos para maciar, né? E negado às vezes propriamente o seu termo original, da garantia da continuidade da vida, né? Às vezes você faz sustentabilidade apenas olhando um do seu tripé, a economia, o meio ambiente e o social. Por exemplo, assim, o desespero que tem se gerado nesse período de pandemia, que no fundo não é garantir vida, garantir alimento, garantir água para as pessoas. É garantir para que as empresas continuem ganhando um lucro vasto. Eu fico admirado, às vezes, olhando o Jornal Nacional, e para mim eu acho que a questão é ter um olhar crítico sobre o que passa lá. O Jornal Nacional dedica um espaço para mostrar o quanto que as empresas estão doando de dinheiro para instituições, doação de alimento para as pessoas. Não quer dizer que, no fundo, esse dinheiro tem sido o lucro que elas têm tirado. Por que elas não estão quebrando, mesmo dando milhões, assim? Bom, também pode ser uma resposta que eles têm usado a questão do desemprego, né? Porque essas grandes empresas também têm desempregado muitas pessoas e aí depois vão passar no Jornal Nacional como boazinhas, né? Mas aí eu acho que a questão é da economia, para quê e por quê. O Papa Francisco tem chamado a atenção que a gente precisa realmar a economia. E quando a gente fala de realmar, quer dizer assim, a economia perdeu a alma. A economia perdeu o olhar sobre as pessoas. O objetivo dela não é mais a organização da casa comum. A economia virou um objeto para acúmulo de dinheiro na mão de poderosos, né? Quando a gente fala dessa coisa do oikos, existe uma relação muito forte da questão de poder. Isso é crucial, porque quem tem poder que quer acumular mais poder. E às vezes o objetivo de quem está aqui embaixo também é de conseguir alcançar o nível do outro, embora que aqui não vai sair daqui. Quem está em cima tem que descer para ver o equilíbrio. Falar da ecologia, falar de ecumenismo, falar de economia, falar de ecologia é a gente questionar o sistema que não gera sustentabilidade. E como que a gente vai ter equilíbrio com concentração de riquezas tão grande que a gente tem e uma pobreza tão emergente que a gente vê andando pelas nossas ruas. É um sistema tão maquiavélico que ele cria uma falsa oposição entre o ambiental e o social. Enquanto sistema, o capitalismo também pensa uma ecossustentabilidade, né? Mas que tipo de ecossustentabilidade que ele pensa? Se você quer que a sociedade sobreviva, tem que haver lucro. Então aí, os povos originários para provar que há uma outra maneira de se relacionar com o meio ambiente. Quando a gente ouve em economia do reino, gera um nó na cabeça da pessoa. A economia proposta por Jesus é justamente essa que tu falaste aí, do equilibrar as coisas, né? Quem tem mais, dividir com quem tem menos. Teve esse vídeo essa semana do Greg News falando sobre a dizimação da população indígena pela exploração, mas foi também pelas doenças que os brancos portugueses trouxeram. Uma gripezinha foi o suficiente para matar muito índio. E agora nós estamos tendo novamente os índios sendo dizimados, não só por garimpeiros que vão lá e matam, mas por causa da Covid. O Greg até falava o seguinte, vou até deixar aqui para quem depois quiser pesquisar, quem quiser consultar, o link para o vídeo do Greg News dessa semana. A gente pode dizer que foi uma intervenção do homem branco lá no passado, mas na verdade foi a invasão de um projeto, transformar tudo que está sob a terra em lucro
e exterminar o que estiver em cima dela, atrapalhando. Por isso, a fala do presidente de acabar com as demarcações de terras indígenas. E o ministro da Agricultura falando que a gente tem que aproveitar esse período de pandemia para fazer passar de boiada os projetos no Congresso para favorecer os garimpeiros, favorecer as madeireiras. Então ele fala em etnocídio, não em genocídio, porque você está exterminando não apenas uma parte da população brasileira, mas etnias que têm uma outra forma de se relacionar com a natureza. E essa forma é bem próxima da tal economia do reino, que é não de exploração, mas funcionar de forma integral com o meio ambiente. Tu coloca uma questão central, o ódio que é tanto propagado, né, com a questão indígena, é porque ela de fato não entra na lógica do capital. Os povos indígenas e também os povos tradicionais, quilombolas, eles agradam o capital quando eles disponibilizam os seus saberes. E aí usa desse conhecimento para também lucrar. E isso é uma apropriação de conhecimento, né? Que tem sido um grande debate das questões da natureza. O indígena ele vai fazer o reconhecimento da questão da chuva, da questão de qual planta que pode comer, qual que é as plantas que são medicinais. Então tem uma relação muito forte com essa questão da natureza, porque eles têm uma convivência harmônica com a natureza. A gente tem procurado estudar inúmeras coisas, questionado tantas coisas que para mim às vezes é irrelevante, porque o importante é a questão da vida, né? Tu falaste da apropriação do conhecimento indígena e quilombola, e às vezes se forja também esse conhecimento. Uma coisa que me veio à mente quando tu falava é conforme o pajé, não sei do que lá, essa planta aqui é afrodisíaca, então se você misturar com cachaça vai ficar maravilhosa. É apropriação para distorcer essa cultura e tornar uma mercadoria mais aceitável no mercado. Se pega da cultura africana e da cultura indígena o que interessa para o mercado, o que não interessa se dá um jeito de torcer até que fique interessante, só que o negro e o índio mesmo, de fato, são descartados. Como amantes da juventude, que trabalhamos com a juventude, sabemos que isso não é só com índio e com negro, né? Um exemplo é a eterna venda da fonte da juventude. Ao mesmo tempo que se extermina jovens, procura-se vender fontes de juventude eterna. Esse sistema ele acaba criando a questão de quem é descartável e quem não é, né? Isso também o Papa Francisco coloca na encíclica Laudato Si. A gente virou consumista e, ao mesmo tempo, quando as coisas se tornam obsoletas, quando elas não me servem mais, eu sou passível de querer jogar fora a qualquer momento, né? Isso também é o que retrata os povos indígenas e a juventude. Quando me serve, então eu utilizo dela, sugo a energia dela até que eu posso, e depois simplesmente eu descarto ela porque ela não me serve mais. Assim a gente tem feito também com as nossas roupas e também com as inúmeras objetos que a gente vai consumindo, e aí quando já não está mais do jeito que eu gostaria, eu simplesmente descarto ele. Isso é um dos grandes problemas dessa sociedade do capital. Para ele se movimentar, ele precisa também dessa sociedade que descarta e que esteja também os descartáveis, porque se você não entra na linha e não entra na lógica do sistema, você vai ser o descartável. Então ele serve também como um modelo para movimentar as pessoas e aí entrar nessa lógica que é super perversa, que é do capitalismo, do liberalismo, né? Quando começou a pandemia e a economia deu os primeiros sinais de que iria à falência, eu acreditei piamente que nós reinventaríamos a economia mundial, que nós perceberíamos que se fôssemos consumir somente o que é necessário para a nossa sobrevivência, esse sistema capitalista não sobreviveria. Eu acreditei piamente que as pessoas perceberiam que o capitalismo neoliberal está fundado na criação de necessidades. Mas aí quando reabre o comércio
e a primeira coisa que as pessoas fazem é cair para dentro de um shopping, aí a gente percebe que culturalmente está muito entranhado essa ideia nas pessoas de que elas precisam ter para existir, ter para ser, e não o contrário, infelizmente. O que a gente pode fazer, além dessas nossas conversas aqui, para superar essa cultura exploratória? A exploração existe porque há quem consome aquilo que é explorado. E aí, quando a gente quer falar que nós não queremos essa lógica de exploração, a gente tem que repensar aquilo que a gente consome. Desde aquilo que eu assisto, daquilo que eu consumo como alimento, daquilo que eu visto, de como eu me relaciono. Nisso, o capitalismo ele é extremamente eficaz porque ele faz com que crie na gente desejos, né? E não necessidades. Então, a gente não consome o que é necessário para a nossa vida. A gente consome o que é desejo nosso. E aí, talvez, caiba a nós repensar se é desejo nosso ou se é desejo que foi nos imposto. Então, essa lógica faz com que alimente a questão da exploração. Quando a gente passar a olhar, de fato, para a nossa vida, e perceber o que é importante para a minha vida, de fato, e o que não é, aí eu acho que a gente reverte essa questão da exploração. E acho que a gente tem que, inclusive, nos ajudando, né? Eu acho que é um ajudando ao outro a observar. Por exemplo, assim, quando a gente vai num barzinho tomar uma cerveja, o que é mais importante? A cerveja que nós estamos bebendo ou a companhia que nós estamos? A propaganda da cerveja nos induz ao contrário, né? Com a marca X, qualquer companhia é agradável. Cara, muito boa a conversa. Para quem disse que não tinha muita coisa para falar, foi ótimo o que tu trouxe para gente. O termo que eu vou levar aí da nossa conversa é muito propício para essa época que nós estamos vivendo, que é a fábrica de desejos. Esse termo, para mim, valeu aí a nossa conversa, para a gente poder entender esse tempo que a gente está vivendo. Mais alguma coisa que tu queira dizer? Eu quero só destacar a importância que é o papel da juventude diante desse sistema. Nós, jovens, seremos a grande maioria futura. Nós temos um papel fundamental diante dessas relações. Nós precisamos repensar as nossas relações e de como que nós nos constituímos tanto com a natureza como com as outras pessoas. Nós precisamos nos realmar. Eu quero destacar 3, 4 elementos aqui que eu acho que é importante. A primeira palavra é a palavra responsabilidade. Nós, jovens, nós precisamos nos tornar responsáveis pela natureza e também pela comunidade. E aí nós temos que assumir esse processo, não achar que as coisas brotam do nada. A gente se esquece de que nós também somos responsáveis pelas nossas ações e também pelo cuidado com a natureza e com as outras pessoas. A segunda palavra, eu queria falar da questão dos processos, né? Ter responsabilidade também é entender que a gente precisa fazer um processo. Não é hoje de manhã eu fiz a luta e à noite eu já vou conseguir. Nós precisamos ter responsabilidade com esse processo e acreditar fielmente, ter esperança. A terceira palavra seria paciência, no sentido que o processo também, às vezes, ele é lento, nem sempre é tão rápido, e então é importante ser paciente para acompanhar isso. Uma quarta palavra que eu queria destacar é a questão da importância da gente revisar, para a gente mirar para aquilo que a gente quer de fato. Se a gente quer ter um compromisso com a vida e com a solidariedade, a gente precisa ir revisando cotidianamente a nosso jeito de ser, de fazer as coisas, né? Que esse tempo seja para a gente perceber que é mais importante a gente ser do que a gente ter. Vamos dar vida à nossa economia, realmar, como o Papa Francisco nos chama. Vamos
olhar para a casa comum, para a nossa ecologia. Vamos viver uma vida também que parte do pressuposto do ecumenismo. Agora, o movimento dos direitos humanos também vai lançar uma campanha, Todas as Vidas Valem. E aí cabe a nós, a juventude, a perceber do quanto que o capitalismo nos corrompe, a achar que algumas vidas valem mais que as outras. Eu encerro aqui destacando esse papel importante da juventude. Sabe que eu tenho um pouco de receio dessa campanha ser manipulada por aqueles que usam a história de que vidas brancas também importam, né? Mas se a campanha for devidamente trabalhada, se nesse contexto a gente explicar que é justamente porque todas as vidas importam, que estamos em defesa das que são mais vulneráveis, eu sou também super favorável a essa campanha. Cara, legal, muito boa a nossa conversa. Espero que a gente possa repetir isso aí futuramente, tá bom? Um abraço. Abraço.